Muito bem, vamos conversar então um pouquinho, fazer um bate-papo sobre as drogas na gravidez, na lactação ou na amamentação. A gente tem um foco muito grande em conversar bastante com vocês sobre coisas que vão além da especialidade. Não adianta eu ficar dando aula aqui como se todo mundo fosse fazer obstetrícia. O nosso foco é realmente que vocês tenham o conhecimento que um médico generalista precisa ter para trabalhar com vários tipos de pacientes, inclusive com algumas gestantes com as quais vocês vão se deparar. E, inclusive, com muita gente que está grávida e não sabe. Então, é sempre importante que vocês tenham em vista que as prescrições que vocês fazem no dia a dia podem estar num momento de gestação. A princípio, todo mundo é não grávido, mas sempre vale a pena você perguntar: quando é que aconteceu a sua última gravidez? Ou quando é que aconteceu a sua última menstruação? Como é que foi esse ciclo? Está regular? Está usando anticoncepcional ou não? E sempre, principalmente em determinadas drogas, perguntar: existe alguma chance de você estar grávida? Eu estou usando uma droga que não deve ser prescrita na gravidez. Por que isso? Porque você pode ter muitas lesões causadas durante a gravidez por conta de não só de drogas, mas também de substâncias que você chega a utilizar. Então vamos pensar, todos os dias nascem milhares e milhares de crianças. Se você pensar no município como Volta Redonda, 50 crianças nascem por dia, mais ou menos em média. Tá? Se a gente pensar, 2 dessas crianças vão ter algum tipo de malformação. Elas vão nascer com alguma alteração. Dessas 2, uma a gente sabe que teve uma malformação que é geneticamente determinada. Porém, a outra, a gente não tem a mínima ideia do que aconteceu com ela. Saber, então, não só diferenciar uma da outra, saber quais são as malformações que estão ligadas a alterações genéticas, mas principalmente saber investigar as medicações e quais são as possibilidades de formação de lesões dentro desse quadro, não só é importante para que a gente consiga identificar o quadro da melhor forma, porque muitas vezes, por exemplo, ototoxicidade de algumas drogas geralmente está acompanhada também de nefrotoxicidade. Então, nós temos que saber rastrear para poder entender isso anda junto com aquilo. Tá? Eu vou tocar nesse assunto algumas vezes e não vou exaurir o assunto aqui, até porque se a gente fosse fazer isso, nós demoraríamos um curso de 40 horas e não uma aula de 50 minutos. Saber, então, identificar e diferenciar o que essa criança tem e o que ela pode precisar é muito importante para que a gente possa entender e, principalmente, prevenir esse tipo de situação. Não adianta nada a gente fazer o diagnóstico se a gente continua prescrevendo do mesmo jeito. Então, quando a gente pensa em teratogenia, que deveria ser o real nome dessa aula, a gente pensa em vários diferentes agentes que podem causar alterações. Então, você tem o consumo de substâncias, tá? E aí a gente vai pensar em N diferentes substâncias, desde as drogas lícitas e ilícitas, ditas drogas recreativas, tá? Álcool, o tabaco, a cafeína, as drogas ilícitas, tá? Até os medicamentos que a gente prescreve todos os dias. E aí, logicamente, que esses medicamentos têm um efeito positivo, a gente espera que tenham um efeito positivo, mas podem vir a dar um dano colateral, né? Um efeito colateral, que é uma malformação ou um déficit, né, de função, seja fisiológica, seja cognitiva, para um recém-nascido. A gente tem que pensar em radiações ionizantes, e isso existe, assim, muita celeuma em cima disso. A gente vai tentar desmistificar um pouco essa coisa da radiação ionizante como um aspecto proibitivo. Metais pesados e
agentes ambientais, pesticidas e outros compostos que podem estar dentro do nosso ambiente, alterações por doenças, como o caso da febre alta ou da hiperglicemia, as infecções, que podem, por via de infecções congênitas, causar isso, e, por último, as alterações dietéticas. Como é que a gente vai falar sobre isso, então? Professor, Oi. só uma dúvida que ficou da outra aula e agora eu lembrei. A questão de pintar o cabelo é proibido ainda? É teratogênico? Não é? Vamos falar sobre isso também, na Tá hora que eu bom. for falar sobre coisa, mas vamos já adiantar isso. Pode pintar o cabelo. A gente só Ok. pede que passe depois de 15 semanas. Espera passar as 14 semanas. O que acontece? Quem está falando? Amanda. Amanda, olha só. A gente tem que entender que existe, na embriologia, existem 3 períodos que são muito importantes para a gente. O primeiro vai ser até 4 semanas. Eu ia falar isso um pouquinho mais adiante, mas só para a gente... até 4 semanas, tá? Quando a gente pensa em 4 semanas, é o período que eu chamo de tudo ou nada. Por que é tudo ou nada? Ou você tem um dano que é impeditivo, tá? Desde a anidação até a manutenção, a adequação desse ovo com o endométrio. Então, você perde tudo. Acontece um abortamento. Ou, se o ovo passa por isso, a chance é de que não aconteça nada. Então, esse é o primeiro período que a gente fala. Depois, a gente tem entre 4 e 8 semanas. Entre 4 e 8 semanas, você tem um risco, é o risco principal, de 5 semanas até a 8ª semana, até o período em que o feto deixa de ser embrião, é o período embriológico, é o período onde a teratogênese ela pode acontecer com mais facilidade, porque você está formando a maioria dos seus órgãos e sistemas. E por conta disso, a teratogenia é muito mais fácil. De 8 semanas em diante, a chance já diminui bastante, mas ela vai ainda aumentada até a 14ª semana. Por isso que a gente fala, a maioria das medicações que a gente faz de uso contínuo, a gente pensa em fazer depois de 14 semanas. Né? Pacientes que, por exemplo, usam antirretrovirais, pacientes que têm indicação de AS, por exemplo, como anticoagulante, a gente opta por fazer depois de 14 semanas para evitar esse período onde, teoricamente, você tem um risco maior. O uso de cosméticos, principalmente, a gente toma esse cuidado. A gente diz, não usa antes de 14 semanas. Quando tiver com 15 semanas, você já pode utilizar. Ok, Amanda? Ok, professor, obrigada. Por isso que a gente pede esse tempo até 15 semanas, tá? Por uma questão. O que acontece com a história do cabelo? Antigamente, se usava muito cobre e muito mercúrio nessas tinturas de cabelo. Então, você tinha uma chance de intoxicação por metais pesados muito grande. E hoje em dia, a gente já não tem mais, tá? Por quê? Porque isso não é danoso só para o feto, é danoso também para o ser humano, de uma forma geral. Então, a própria vigilância sanitária não permite que se use mais grandes concentrações de cobre e de mercúrio que usavam antigamente. Então, não tem mais a quantidade de metal pesado que existia, desenvolveram novos corantes, etc, etc. Então, um dos cuidados que a gente tem para essa gestante é dizer para ela, não use nada de fundo de quintal. Compre uma tintura que seja regulada, tá? Não adianta também sair fazendo mistura de fundo de quintal, porque é a coisa mais complicada. Então vamos lá, quando a gente fala em drogas, né, a gente sempre pensa no playboy que cheira cocaína, no tiozão que continua fumando maconha até com 50 anos, a gente pensa no sujeito que injeta heroína, etc, etc, mas a gente não lembra do álcool, né? Álcool é uma droga lícita que tem uma mortalidade e uma morbidade altíssima, tá? Inclusive para a chamada síndrome alcoólica fetal, tá? O que você tem? O nariz mais fininho, o lábio inferior fininho também, tá? A prega, né, nasolabial desaparece, o rosto, né, as bochechas são mais achatadas,
a abertura palpebral menor, tá? Muitas vezes existe um grau de diminuição da circunferência craniana. Isso é a síndrome alcoólica fetal. Ah, Júlio, isso tem algum problema? Essas alterações são só estéticas. Porém, denotam, né, são um corolário de sinais que indicam a síndrome alcoólica fetal, que cursa também com retardo de desenvolvimento cognitivo. Ou seja, quando vocês encontrarem uma criança dessa, vocês saibam que ela precisa de atenção redobrada, ela precisa de mais incentivo, porque ela tem uma tendência a ter déficit cognitivo por conta da síndrome alcoólica fetal. Nossa amiga maconha. A despeito de tudo que se pode falar sobre maconha em termos de ser a favor ou ser contra, o que se provou até o momento é de que não há nenhum dado que justifique o banimento da maconha como uma coisa a não ser consumida durante a gravidez. Logicamente, a gente também não tem nenhum dado de que isso seja seguro. Então, ninguém vai chegar em casa e dizer, olha, pai, hoje meu professor falou que grávida pode fumar maconha. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que a gente não tem dados que provem que isso causa. Não existe dados como existe com o álcool, por exemplo, com a cocaína, tá? Que mostram claramente o quanto isso é danoso para o feto. Não existe dano demonstrado. Porém, logicamente, do mesmo jeito que a gente toma cuidado com outras substâncias, a gente pede que a grávida não utilize. Como a maconha geralmente induz letargia e induz um pouco de alterações de alimentação, tá? Vulgarmente conhecida como larica, é possível que ela tenha um ganho de peso alterado ou que ingira coisas que não são muito saudáveis. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também de dizer, não é só porque não causa dano que não pode causar um dano colateral. Cocaína, essa sim. O dano da cocaína é bem maior, está associado muito a não só arritmias cardíacas maternas, mas também a atividade uterina precoce, então a chance de trabalho de parto prematuro, de prematuridade e de ruptura prematura de membrana ovular em mulheres que são usuárias de cocaína. Existem dados, assim, trabalhos que fizeram em solo norte-americano, em que eles fizeram o seguinte, escolheram um kit toxicológico para todas as grávidas que chegavam com parto prematuro e com ruptura prematura de membrana ovular em alguns grandes centros dos Estados Unidos e do Canadá. O que foi visto? Que quase 30% dessas pacientes apresentavam um teste toxicológico que indicava consumo recente de cocaína. E aí, cocaína, estou falando dos derivados também, né? O crack. Quando a gente tem um problema tão grave quanto a população, né, de rua hoje, usuária de crack, você consegue imaginar, é muito mais potente e muito mais danoso. E aí você junta a falta de assistência, o abandono na rua e a drogadicção, você tem, junto com isso, muitas vezes, abuso sexual, e essa mulher pode estar grávida sem nem saber que está grávida direito. Então, você já vai ver a receita para desgraça acontecendo. Tabaco, voltamos para outra droga lícita. O tabaco, ele induz uma via, né, a quantidade de monóxido de carbono que você traz para essa gestante, ele induz uma grande vasoconstrição e lesão da vascularização placentária. Ele pode trazer também trabalho de parto prematuro, uma série de coisas assim, que são complicadas para a gravidez. Ele geralmente culmina em restrição de crescimento intrauterino. Então, isso também é um outro fator para a gente temer aí. Então, o ideal é que você retire o tabaco da gestante. Muito difícil de retirar, tá? Existem gestantes que têm uma dificuldade muito grande.
E aí, gente, eu falo muito sobre isso. A gente tem que aprender a fazer redução de dano. Se ela não vai parar, pelo menos eu tenho que conseguir reduzir muito. Aquela gestante que fuma 20 cigarros por dia, na hora que ela engravida, a gente tem que pensar em como a gente vai fazer a redução. É melhor que ela fume 5 cigarros por dia do que 20? É. É melhor que ela fume 3? É. É melhor que ela fume nenhum? Com certeza. Mas se ela não consegue, se ela conseguiu reduzir de 20 para 3, eu não posso excluí-la do cuidado. Eu preciso ter com ela, olha, o ideal é parar, vamos fazer o possível para parar, mas se você puder continuar com 3, também não é ruim, tá? Entenda que isso, você não está, de forma alguma, incentivando essa gestante a fumar. Você simplesmente está reduzindo o dano dela. O dano já está feito. Cafeína. Cafeína pode causar também contração uterina. Ela pode causar restrição de crescimento uterino em demasia, porém, até 2 doses, né, 2 cafés por dia, 2 doses de 200 mililitros por dia, isso ainda não é tão danoso. Então, aquela gestante que está acostumada a tomar o café de manhã, outro da tarde, ou só toma o café da manhã, ela pode manter o seu café sem problema. Você não precisa suspender a cafeína dela. Agora, aquela gestante que toma 3 litros de café por dia, você vai ter que conversar com ela para ela reduzir isso. E, geralmente, o que eu faço? Eu vou retirando aos poucos. A gente pede que ela compre o café descafeinado e misture o café com o café descafeinado. Então, ela começa com 50% e vai descendo até chegar em 30% ou 20%. Com isso, ela consegue manter o seu consumo de café, consegue não fazer síndrome de abstinência à cafeína e ela vai desensibilizando paulatinamente. Lógico que nem sempre a gente tem um caso desse, não é o comum. Tem muita gestante que consegue lidar com isso de uma forma muito, muito tranquila. Agora, lembrar, cafeína não existe só no café. Aquela pessoa que toma 8 Coca-Colas por dia também está consumindo mais cafeína do que deve. Aquela pessoa que toma muito chá preto, por exemplo, também está consumindo cafeína ali. Também existe cafeína nesses compostos, então a gente tem que tomar cuidado, né? Outra desgraça é o tal do Red Bull, né, que muita gente toma para poder ficar mais acordado, para fazer coisa. Geralmente a gestante não usa porque sabe que aquilo ali tem um certo grau de estimulante, mas também é importante você conversar com as gestantes sobre isso. Então entramos na prescrição propriamente dita. Todo mundo já ouviu falar numa droga muito famosa que foi utilizada porque simplesmente ela era muito boa para diminuir as náuseas matinais das gestantes, foi tida como sendo um grande sedativo, né, e que acalmava as gestantes, e essa droga se chama talidomida. Alguém já ouviu falar sobre talidomida? Sim. Muito bem. Então conta pra gente, o que você sabe sobre talidomida? Eles falam que foi uma geração, né, que nasceu com problema por causa desse remédio. Acho que era problema nos membros, eu não lembro direito. Exatamente, tá? Tem uma alteração que se chama focomielia, ou seja, a ausência de um ou mais membros. Tá? Uma criança que nasce sem os 2 braços, por exemplo. E esse é o legado que a talidomida deixou. Por quê? Porque prescreviam, né, a Grunenthal, que era a indústria farmacêutica que era dona disso, prescreveu e escondeu os dados relativos à talidomida. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas seguraram porque acharam que poderiam passar despercebidos. Existem vários livros escritos sobre isso, e ainda hoje, no Brasil, a gente ainda tem muita criança que nasce com focomielia por conta da talidomida. A talidomida ainda é utilizada em algumas patologias no Brasil e não existe um bom controle disso e muita gente acaba tomando e engravidando tendo usado a talidomida. A talidomida teve um histórico muito pior porque o que acontece? Você tem que pensar que essa droga era prescrita para quê? Para náusea matinal da gravidez.
Então, ela era direto para as grávidas e, além do que, no período do primeiro trimestre. Então, era uma droga que tinha tudo para fazer lesões teratogênicas, né? Você deu ela no período certo. Você estava focando ela para as grávidas e dando ela para justamente a população mais sensível, né? Suscetível, para a população mais suscetível para que isso acontecesse. Então, crianças, lembrem-se disso. No meu tempo, todo mundo, para ser médico, precisava de um bom livro de referência, né? O Manual Merck, a gente comprava a Atualização Terapêutica, que era um livro muito bom. Então, hoje em dia, vocês precisam de bons aplicativos. Aprendam isso para o dia a dia de vocês, né? Quando vocês começarem a trabalhar diretamente com os médicos, comprem, paguem. Não adianta querer arranjar de graça. Comprem o Medscape, comprem o Manual Merck, compram o John Hopkins. Todos eles têm boas informações, tá? E N outros, tá? Não estou aqui fazendo propaganda de ninguém. Todos eles têm um módulo que fala sobre a droga e gravidez. Então, vai prescrever alguém? Se a mulher está grávida, deixa eu abrir aqui. O que eu tenho de possibilidade? Isso aqui é seguro na gravidez? Ah, não é. Não, tá na dúvida? Tenham também o telefone de um amigo obstetra para ligar e dizer, fulano, olha, eu estou fazendo isso assim, eu posso usar nessa dose? Você usa? O que eu posso fazer para essa gestante? Não tem problema nenhum, gente. Ninguém precisa saber tudo o tempo todo. Tá? Mas hoje em dia vocês têm todo o conhecimento do mundo na palma da mão. Então, o celular não funciona só para ter Tinder. Tem que ter também boas ferramentas para você ser um bom médico. Vocês têm essa opção. Antigamente, quando eu ia dar plantão, eu dava plantão e levava. O Resendinho levava a Atualização Terapêutica e o Manual Merck. Eram 3 livros enormes da bolsa do plantão. Pesava para raio. Hoje em dia, não. Você abre o celular, está ali, tudo na mão. Para quem não sabe ainda, né, existe uma classificação fechada, né, que vai de A a X. Né? O A é o que é seguro durante a gravidez, que é praticamente nenhum. A maioria das medicações que a gente usa hoje em dia, elas estão na categoria B. Eles dizem não existe risco fetal, mas não existe tanta coisa assim, até porque a indústria farmacêutica não quer se comprometer com isso. Né? Se você for olhar para qualquer bula de remédio que existe hoje em dia, diz assim, esse exame esse medicamento é seguro na gravidez na maioria das vezes, ainda não está aprovado sua completa segurança, por isso só deve ser utilizado sob orientação de um médico. O que eles estão fazendo com isso? Estão dizendo assim, olha, a gente acha que não tem nada, a gente acha que mulher grávida a gente não vai dizer que a mulher grávida deve tomar esse remédio, tá? Mas quem tem que assumir isso é o médico. Então, a gente tem que entrar para dizer e colocar o nosso nome na reta e dizer, realmente, olha, você tem indicação de usar essa medicação mesmo estando grávida. A categoria C já passa a ser justamente aquela em que o risco e o benefício tem que ser pesado, então você só deve fazer essa medicação se houver um risco justificado para essa prescrição. Tá? É o risco e benefício. A categoria D já é aquela onde existe risco fetal, porém existem benefícios que, no fim de uma paciente com edema agudo de pulmão, eu sei que a furosemida pode causar lesão renal e pode causar ototoxicidade para esse feto. Porém, eu vou deixar a mãe morrer por causa disso? Não tenho como. Eu vou usar a furosemida, sabendo disso. Mas pode ser necessário usar. E a X já é a talidomida, por exemplo. Você sabe que não existe condição de utilizar, até porque ela não se presta para salvar a vida de ninguém. Então, você deve sempre evitar. O que a gente sabe que é teratogênico de cara? Aminoglicosídeos, gentamicina e amicacina. São teratogênicos clássicos e podem causar, primeiro, nefrotoxicidade e ototoxicidade. Ah, Júlio, então não vou prescrever. Não vai prescrever. Vai usar outra coisa. As tetraciclinas podem causar malformações ósseas no primeiro trimestre e comprometimento
da dentição, que é usado no segundo e terceiro trimestre. O cloranfenicol pode causar a síndrome do bebê cinzento. A rifampicina pode causar lesão cerebral. As quinolonas podem impregnar os condroblastos e fazer com que essa criança tenha lesões articulares para a vida inteira. O fluconazol está relacionado à morte fetal, em alguns casos. Então, é muito comum, por quê? Porque grávida faz muita candidíase, né? Então, você pode ter uma grávida que receba um fluconazol. Embora uma dose única seja muito baixa para fazer isso é mais comum em pacientes que tiveram medicação de repetição, mas, mesmo assim, não faz sentido você manter uma medicação dessa sabendo que ela pode causar problema. O varfarin tem uma síndrome própria dele também, que pode causar malformações e alterações. O ácido valproico, que é usado a larga mão como anticonvulsivante, ele deve ser evitado porque ele pode causar malformações, principalmente de tubo neural e cardíacas também, assim como o lítio, que é um antipsicótico potente, a gente não vai usar. Gestantes que tomam isotretinoína, né, que se usa para acne, essas pacientes, o dermatologista tem que saber que não pode fazer sob hipótese alguma, e geralmente ela já vem com a bula dela, já vem com um termo de consentimento, onde ela assina que ela se compromete a não engravidar nesse período, porque também é teratogênico a beça. Os anti-inflamatórios não hormonais esteroides. Você tem principalmente uma grande complicação, que é o fechamento precoce do canal arterial, que pode ocasionar lesão para esse feto. Então, a gente, tanto do canal arterial como do forame oval. Então, a gente não usa nenhum anti-inflamatório não esteroide, principalmente os oxicans e o diclofenaco, né? E também a indometacina e o ibuprofeno durante a gravidez. Por conta disso, a gente fica um pouco mais com o paracetamol e às vezes até a dipirona, embora a dipirona no último trimestre a gente também evite. O metotrexate, ele é também, por ser um antimitótico, ele pode causar abortamento no começo da gravidez, então a gente também está fora de coisa. Então, se vocês guardarem o que está aqui, gente, esse conjunto de medicações aqui, eu já fico muito, muito satisfeito. Tá? Já é um bom sinal. Para o resto, eu vou passar um antibiótico aqui, será que ele é possível para grávida? Vamos ver aqui, abre aqui o aplicativo, vamos dar uma olhada, olha lá no livro, né? Se não tiver o aplicativo, tem que olhar no livro, não tem jeito, mas procura. O que a gente pode usar com frequência? Aqui está o mapa da mina. Cefalosporina e penicilinas, os antibióticos principalmente. Você vai poder usar com tranquilidade. Tanto o anel é o mesmo, né? Então, assim, só para a gente lembrar, as penicilinas e as cefalosporinas têm uma semelhança estrutural, então você consegue todos os dois. Você pode usar escopolamina, o Buscopan para grávida, você pode usar. A maioria dos anestésicos é segura para grávida, então muito comum também a gente receber pacientes que vêm de dentista, dizendo, olha, o meu dentista perguntou se pode fazer anestesia. Cara, pode, não tem problema. Não tem coisa. Ou às vezes até ver o dentista dizer assim, não, você vai ter que ficar com dor de dente porque eu não posso fazer anestesia em você. Pode sim. O paracetamol, como eu já falei. A budesonida, que é muito utilizada para rinite, ela só funciona no plano da mucosa, então ela pode ser utilizada, assim como os corticoides tópicos que são utilizados para asma, fluticasona, etc. Opioides, do ponto de vista, logicamente, dentro de uma situação de tratamento de dor, né? Ninguém está defendendo que se use morfina ou heroína na gravidez. A gente sempre vai usar os opioides com muita parcimônia, mas eu já vi também
em alguns casos, e isso, gente que, eu não esperava que trabalhasse desse jeito, mas que a paciente com um cálculo renal, com muita dor, falei, faz um tramadol, faz um opioide para essa gestante. Eu não posso fazer porque faz mal para o neném. Onde é que você leu isso? Me mostra onde é que está escrito isso. Você pode fazer tranquilamente opioide para gestante. Mas passa pelo canal? Um pouco passa, pela barreira placentária? Um pouco passa. Mas não é suficiente para causar dano e nem para causar dependência para esse feto. Outra coisa que é importante a gente lembrar. Nem sempre o que passa pela membrana placentária, tá? Pela barreira placentária, é ruim. Algumas drogas, por exemplo, a nossa amiga penicilina benzatina, eu quero que ela passe, porque eu vou tratar uma sífilis numa gestante, mas ao mesmo tempo ela vai passar pela barreira placentária e vai tratar o feto também. Então, o fato dela passar pela barreira placentária, para mim, é interessante. Os laxantes catárticos, né? A cáscara sagrada, por exemplo, sene, etc., eles só irritam o intestino. Usados em dose terapêutica, eles não são absorvidos e não entram, não tem uma ação direta na corrente sanguínea, então não vão ter nenhum efeito teratogênico ou efeito não esperado no meu feto. A metildopa ela é segura. Hoje em dia, o uso de metildopa como antihipertensivo, ele basicamente se restringiu por causa dos novos antihipertensivos. A gente já não usa mais fora da gravidez, mas para a gravidez é a droga de escolha, primeira escolha de longe, por ser muito segura e muito eficaz. E a adenosina, que de vez em quando a gente vê no pronto-socorro, as pessoas, o paciente chegou com uma arritmia, está indicado o uso da adenosina, vai fazer, mas ela está grávida. Não tem problema, você pode fazer, a duração dela é extremamente curta e ela vai ser metabolizada muito antes de passar para a corrente sanguínea. Então, a relação é custo-benefício e faz bem. Então, isso aqui, gente, é só assim, uns highlights para vocês terem uma ideia, né, os destaques do que é importante. A gente está fazendo esses destaques para vocês saberem o que é importante, o que vocês podem prescrever de olho fechado. Então, se pelo menos vocês puderem lembrar disso, já facilita muito. Professor. Oi. Eu lembro que tem um que é bem comum, assim, que não pode. É a dipirona? Então, a dipirona, existe, assim, na realidade, existe uma briga de interesses farmacêuticos entre a dipirona e o paracetamol, que envolve principalmente os países europeus e os Estados Unidos, tá? A ponto de que, nos Estados Unidos, a dipirona é proibida, sabe? E na Europa, ela é permitida. Então, existem vários estudos que são conflitantes, que falam, e existem guidelines que vêm, ora dos Estados Unidos, ora da Europa, dizendo que a dipirona, ela é, ora, benéfica e, ora, o capeta, tá? Do ponto de vista teratogênico. Eu prefiro usar o paracetamol primeiro, mas, lógico, em algumas situações eu uso a dipirona também, tá? Eu evito usar no terceiro trimestre, ok? Tá bom, tá, obrigada. Vocês vão ver muitos guidelines americanos dizendo para não usar dipirona de jeito nenhum. Radiações ionizantes. As radiações ionizantes, mais especificamente, né, o raio-x, elas têm principalmente o risco, aumentam muito o risco de alguns tipos, né, algumas neoplasias, alguns tipos de câncer na primeira infância. E com isso, a gente gera todo um medo muito grande do uso de radiografias em gestantes. Logicamente, o que a gente tem que pensar? As relações são de custo-benefício. Eu tenho aqui uma gestante que eu acho que seja uma pneumonia. Tá bom, vou fazer o raio-x de tórax dela? Vou. A dose é muito baixa e não faz tanto sentido. Júlio, mas peraí, por que você acha que ela é pneumonia? Porque ela está com tosse produtiva, ela está com febre, ela tem um catarro esverdeado e eu ausculto, ela tem um estertor crepitante
bibasal. Porra, Júlio, para que você precisa de fazer um raio-x dessa paciente? Você já não tem elementos clínicos suficientes para dizer que ela tem a pneumonia? Então trata logo ela, pronto, acabou. Tá? Trata e revê em 10 dias, em 5 dias, para poder ver como é que está a ausculta. Então, essas coisas são importantes. A gente tem que ver o que vai mudar, né? Quer dizer assim, eu pedir esse raio-x vai mudar a conduta da paciente? Ah, vai. Então, eu posso pedir, sabe? Ah, eu acho que ela tem um pneu peritônio, sabe? Eu vou fazer um raio-x. Sabe? Ah, eu acho que ela tem, né, uma apendicite. Vou fazer o raio-x, sabe? Ah, mas eu vou ter que complementar depois com a ressonância. Opa, então não precisa fazer o raio-x. Faço só a ressonância. Então, é importante que a gente tenha noção de que a gente pode otimizar, sim, o uso de exames radiológicos na gravidez. Só para a gente pensar que algumas... Lembra que eu falei do tudo ou nada? Então, também, a gente tiver uma dose de até 5 rads, tá? E se você for pensar isso é equivalente a, sei lá, uns 10 raios-x de tórax, tá? 15, né? Você não tem nenhum efeito, tá? Se você tiver entre 5 e 50 rads, você tem uma série de possibilidades que você tem. Ó, restrição de crescimento, restrição de QI, tá? Chance de perda fetal. Então, tudo isso, ó, falha da implantação. Ó, lembra que eu falei? Você tem a chamada tudo ou nada, tá? Você perde o bebê de uma vez. E se sobreviver, tá? Não vai ter nenhum problema no futuro. A chance é menor. As alterações ambientais. Então, lembrar, gente, Brasil, quantidade de intoxicação por mercúrio no Brasil, principalmente por causa de garimpo, mas não só por causa disso, de garimpo irregular, que a mineração no Brasil é extremamente agressiva com o meio ambiente, a gente contamina muita coisa. O uso de pesticidas, principalmente organofosforados, pode causar danos irreversíveis para o feto. O chumbo, hoje em dia, ele é menos utilizado, mas em muitas casas antigas você tem tinta ainda com chumbo e também casas antigas do período colonial podem ter, inclusive, encanamento de chumbo. Isso foi retirado na maioria das casas, mas é sempre bom. Ah, vou morar numa casa antiga. Dá uma olhada no encanamento primeiro para ver se não tem. Porque o encanamento de chumbo dura centenas de anos sem você mexer em nada. Então, pensar que esse cuidado com o nosso meio ambiente não é só uma coisa bonitinha da Greta Thunberg, sabe, de aparecer no Twitter e dizer coisas. Não, existem lesões e existe um custo de saúde muito grande que a gente paga por essas agressões ao meio ambiente. Fora isso, a gente tem as dioxinas, a gente tem o dano ambiental causado por uso de pesticidas e fertilizantes, a gente tem o dano ambiental causado por poluição ambiental também, né? A gente vive aqui respirando óxido de ferro da siderúrgica, que é a melhor coisa, mas é assim, a melhor coisa que a CSN coloca no nosso ar é o óxido de ferro. As outras são muito piores. Então, a gente tem contato com benzeno, tem contato com uma série de outras partículas que podem piorar a gravidez. Algumas alterações que a gente não nota, mas que são extremamente danosas. Febre alta no primeiro trimestre, extremamente correlacionada com malformações de fechamento do tubo neural. Então, a gestante, desde o início da gravidez, ela tem que estar ciente que se ela tiver febre, ela precisa ser medicada rápido. Ela não deve permanecer muito tempo com febre alta, porque ela pode apresentar malformações. Tá? A gente não fala sobre isso com a frequência que deveria, e isso é importante a gente saber, porque é um dado que não sei por que não é muito valorizado. Assim, por exemplo, uma gestante que trabalha dentro de uma cozinha muito quente, ela deve ser retirada de lá no primeiro trimestre. Uma gestante que trabalha dentro de uma coqueria, onde faz
45 graus direto, né? Ou que trabalha numa central de esterilização de um hospital, ela tem que ser retirada no primeiro trimestre lá. Não dá para ela ficar lá porque o ambiente é muito quente e não faz bem para ela, né? Nem para o bebê. Oi? Você falou isso da febre, só que tem muita gente que é alérgica a paracetamol. E você falou que a dipirona não é boa. Aí, nesse caso, você usaria o quê? Nesse caso, numa relação custo-benefício, usaria dipirona tranquilamente. Quando a paciente é alérgica a paracetamol, eu uso dipirona tranquilamente. Tá? Até porque, se fosse assim, na Europa, estava morrendo gente a rodo. Tá? Então, eu prefiro usar a dipirona nesses casos. Tá bom, obrigada. Ok? Outra coisa que é importante para a gente lembrar, e eu falei isso com vocês durante a aula de diabetes, é que a hiperglicemia também é teratogênica. Então, a gestante que é diabética, ela tem que estar bem controlada antes de engravidar, porque senão você pode ter esse tipo de lesão. Nos fatores ambientais também tem uma coisa que é importante. Gestantes que trabalham em centro cirúrgico, elas devem ser retiradas do centro cirúrgico por um tempo, até o final do parto, porque tem maior chance, pelos gases anestésicos, eles causam relaxamento da musculatura uterina, principalmente em anestesia geral, tá? E podem causar parto prematuro. Mas uma coisa que é extremamente importante, infecções. Todo mundo lembra, há pouco tempo nós tivemos o nosso amigo Zika vírus invadindo o nosso país e o nosso mundo e causando a famosa microcefalia. Então, a toxoplasmose tem lesões importantes, a rubéola tem lesões importantes, a sífilis tem lesões importantíssimas, a citomegalovirose, o próprio Zika. Por enquanto, não existe nenhum dado sobre o nosso o nosso arqui-inimigo atual, o coronavírus. Porém, já existem alguns dados mostrando mortalidade materna em infecção de coronavírus, mas esse não é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, lembrar que as infecções, paciente que aparece com uma febrezinha, com aumento uns gânglios e tudo mais, investiga. O paciente apareceu com um racho cutâneo. Vamos investigar, vamos ver se isso não pode ser rubéola, se isso não pode ser Zika, tá? Dengue, que podem causar lesões importantes. A dengue não para o feto, mas para a mãe. Por último, nosso amigo ácido fólico. A deficiência de ácido fólico na gravidez está diretamente correlacionada com os defeitos de tubo neural. Por isso mesmo, nós temos o cuidado de repor ácido fólico na dose de 400 microgramas para todas as gestantes. Isso facilita, diminui bastante a incidência de uma malformação que já é rara, porém, a gente consegue ainda uma redução importante nesse caso. Lógico que, assim, em algumas situações você não tem ácido fólico de 400 microgramas, você está até autorizado a usar as 5 miligramas, mas a gente tem evitado mais isso por conta de alguns estudos que foram feitos que colocaram em dúvida se o ácido fólico nessa dose de 5 miligramas seria seguro para as grávidas. Tem alguma contraindicação, Júlio, do ácido fólico? Em 400 microgramas, não. Ô, Júlio, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E o antidepressivo e ansiolítico? Então, ansiolíticos, a gente usa com alguma segurança levomepromazina, o nome comercial é Neosine. Os benzodiazepínicos podem causar sedação fetal, e diminui a respiração fetal, então você não deve utilizá-los, salvo em situações de risco-benefício. E você tem uma série, por exemplo, para anticonvulsivantes, você tem algumas normas que são muito importantes. O risco de teratogenicidade é maior quando você tem duas drogas. Então, você deve primeiro passar pela dose máxima de uma droga, ou pelo menos pela maior dose que você utiliza terapeuticamente, para depois introduzir outra droga. Tá? Mas a gente deve evitar ao máximo o uso de ansiolíticos. Escitalopram, o próprio ácido valproico, que também é utilizado também para isso, para síndrome do pânico, etc., a gente evita, tá? E é uma lenha. Agora, tem vezes em que a gente tem que dizer o seguinte, a relação custo-benefício, sabe? Se ela vai surtar e ter
problema sério de saúde, a gente usa sabendo do risco, ok? Tá bom, obrigada. Amamentação. Na amamentação, gente, é a área que a gente fica mais tranquilo. A maioria dos fármacos que a gente utiliza são seguros para amamentação. O que não é seguro? Os antipsicóticos, os sais de ouro e os antineoplásicos. No resto, em doses normais, tudo é permitido. Logicamente, também a gente evita o álcool durante a amamentação, porque ele passa pelo leite. Tá? Então, as vovós de todo mundo que tomavam Malzebia, porque o leite ficava grosso, satisfazia mais o bebê, na realidade não era o leite que ficava grosso, não. O leite ficava cheio de cachaça e o bebê tomava aquilo e dormia maravilhosamente, porque estava chapado de coco de álcool. Mas, hoje em dia, a gente sabe que não tem tantas contraindicações assim. Tá? A maioria das drogas é tranquila para a lactante. Bem, gente, era só isso que eu tinha para falar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.